Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje a gente vai começar a nossa revisão para o concurso da Polícia Científica de Santa Catarina, da área de Engenharia Mecânica. Então, aqui a gente vai ver todo o conteúdo de Engenharia Mecânica e explicar além do que as questões estão pedindo para você fazer uma excelente prova. Se você gostou do nosso conteúdo, já segue o nosso canal e marca o sininho. Questão número 1 da prova do ITEP do Rio Grande do Norte, do ano de 2018, para o cargo de Engenharia Mecânica da AOCP. Considere o ciclo de Rankine ideal, no qual a taxa de transferência de calor da fonte de energia para o fluido de trabalho por unidade de massa, passando pela caldeira, é de 4.000 kJ por quilo. E o calor por unidade de massa de fluido de trabalho, passando através do condensador, que é transferido para o fluido de trabalho para a água de arrefecimento, é de 2.600 kJ por quilo. Nesse caso, a eficiência térmica do ciclo de Rankine ideal é igual a... Então, meus amigos, a gente está aqui diante de um dos ciclos talvez mais importantes dentro da engenharia mecânica, né? Que é o ciclo de potência a vapor, ou o ciclo Rankine. Mais do que saber fazer essa questão, a gente tem que entender como funciona esse ciclo, tá? Como eu já disse, é o ciclo de vapor. Então, ele na forma ideal, básica dele, tem 4 equipamentos. Ele tem uma bomba, caldeira, turbina e um condensador, tá? Ou a gente pode ter outras modificações nesse ciclo que visam normalmente aumentar. A gente pode ter um superaquecedor, pode ter uma regeneração, ou seja, vou extrair o vapor da turbina para aquecer a água da alimentação da bomba. Então, tem várias alternativas, mas o básico é esse aqui: bomba, caldeira, turbina, condensador, tá? E que processos acontecem em cada um desses equipamentos? É extremamente importante a gente saber. Aqui na nossa bomba, o nosso líquido saturado, tá? Ele vai fazer o quê? Vai sofrer uma compressão isoentrópica. Lembrando que, idealmente, a gente espera que a entrada da nossa bomba só tenha líquido, tá? Saindo da bomba, partindo para a caldeira, a gente vai ter o quê? Uma adição de calor, mas não é qualquer adição de calor. É uma adição de calor a pressão constante. Então a gente vai ter adição de calor a pressão constante. E aí a gente vai para a nossa turbina, onde a gente vai fazer o quê? Expandir esse vapor. Então a gente vai ter aqui uma expansão isoentrópica. E por fim, no nosso condensador, a gente vai rejeitar calor, tá? Rejeição de calor também é uma pressão constante, tá? Esses são os 4 processos básicos aí do meu ciclo Rankine, tá? Ah, mas se eu quero melhorar a eficiência do ciclo, o que eu posso fazer? Eu posso superaquecer o vapor que entra aqui na minha turbina, ele pode entrar aqui como vapor superaquecido. Eu posso reaquecer o vapor. O que é que significa isso? Expando um pouco o vapor na turbina, mando de volta para a caldeira, esquento de novo o vapor e jogo de volta para a turbina, tá? Eu posso utilizar o chamado ciclo supercrítico, tá? E aí tem duas modificações que as provas gostam muito. Eu posso diminuir, deixa eu só colocar aqui que é sempre importante para vocês, tá? Vamos aumentar a eficiência. Essas duas aqui são importantes, tá? Diminuo a pressão do condensador ou aumento a pressão da caldeira, tá? São duas formas bem interessantes de melhorar a eficiência desse ciclo, tá? Além das que eu falei anteriormente para vocês. Mas voltando aqui para a nossa questão, a gente quer calcular a eficiência, né? O que é a eficiência de qualquer ciclo, né, no caso? Eficiência é o quê? É o trabalho líquido, é o que eu quero trabalho líquido. Sobre o quê? Sobre o que eu gasto. Eu gasto uma quantidade de calor que entra aqui no meu ciclo, que entra ali na caldeira, tá? Se eu fizer um balanço de energia aqui, e já trabalhando trabalho líquido como o quê? Trabalho da turbina menos o trabalho da bomba, eu vou poder escrever o seguinte, ó. Tudo que entra é igual a tudo que sai. Então a gente vai dizer o seguinte, ó. Que entra é igual ao que sai mais o trabalho líquido.
Por que mais? Porque eu espero estar gerando mais na minha turbina do que gastando na minha bomba. Porque se fosse o contrário, não faria nem sentido a gente ter esse ciclo, tá? Então, meu trabalho líquido, ele vai ser Q que entra. Vou chamar só QE, tá? Menos Q que sai. Tranquilo. E aí, isso aqui eu vou jogar na fórmula da eficiência. Então, vai ficar QE menos QS sobre QE. Agora é só substituir, minha gente. Entra 4.000, sai 2.600 sobre os mesmos 4.000. Fazendo aqui essas contas, nossa eficiência vai dar 0,35 ou 35%, que é justamente nossa resposta à letra A. Questão número 2 da prova da CEMIG de 2018 para o cargo de engenheiro mecânico da FUMARC. Um tubo de pitot é inserido em escoamento de ar para medir a velocidade do escoamento. O tubo é inserido apontado para montante dentro do escoamento, de modo que a pressão captada pela sonda é a pressão de estagnação. A pressão estática é medida no mesmo local do escoamento, com uma tomada de pressão na parede. Se a diferença de pressão é de 30 mm de mercúrio, determine a velocidade de escoamento. Admita que o escoamento está em regime permanente, é incompressível e sem atritos. E foi dado aqui para a gente a densidade aqui da água, tá? O Rho da água, que é o que a gente vai precisar, tá? Rho da H2O aqui, que é de padrão, né? 1.000 kg por metro cúbico. Gravidade a gente vai usar 9,81. E deu aqui as gravidades específicas, tá? Gravidade específica do mercúrio e deu a densidade aqui do ar. Então vamos lá, minha gente. Essa questão aqui é muito boa, por quê? Porque é uma questão clássica em prova de engenheiro mecânico, tá? Então quando a gente fala aqui de pressão de estagnação, vai ser a pressão quando essa velocidade aqui for zero, tá? A gente vai desacelerar meu fluido até chegar a zero. Então se eu aplicar a equação de Bernoulli entre esses dois pontinhos aqui, como se fosse daqui, ponto 1, até aqui nessa parede aqui, o ponto 2. Tá? Lembrando que essa aqui é a pressão de estagnação. Aqui eu vou ter V igual a zero. Então a gente vai ficar com o seguinte. Só vou botar Bernoulli. P1 Rho do A vezes G, mais V1 quadrado sobre 2G, que é o que eu quero, né? Mais E1 é igual a P2 Rho do A vezes G, mais V2 quadrado sobre 2, mais quem? Mais E2. Tá na mesma cota, corta Z1 e Z2. O V2, aqui é 2G. O V2 é zero, né? Então, também corta. E então, o meu V1, tá? Ele vai ser o seguinte. Eu só vou agora juntar todo mundo, tá? E colocar na mesma raiz. V1 vai ser raiz. Então, vamos lá. Só cuidado aqui, por favor. 2G P2 menos P1 sobre ρA. E agora o nosso ponto é encontrar justamente esse ΔP, tá? Entre os pontos 2 e o ponto 1. Só que a gente pode ver o quê? Que essa diferença de pressão nada mais é do que esse pedaço, essa alturazinha aqui de mercúrio, tá? E isso aqui vai ficar assim, aqui é P1, tá? Aí aqui a gente vai ver a parte da manometria. E aqui, vamos lá, como essa questão nos deu a densidade do ar, eu vou considerar essa pequena altura aí de coluna de ar. Apesar da pressão que ela está exercendo ser bem menor do que essa mesma coluna aqui de mercúrio, tá bom? Mas antes vamos calcular a densidade, a massa específica, né, do nosso mercúrio. Nos foi dada a gravidade específica, tá? Então, muito cuidado aqui. O que seria essa gravidade específica, esse SG, né, que a gente chama? É o ρ, ou a densidade da substância, sobre a densidade de referência. Só que essa densidade de referência quase sempre é a nossa água. Então, a gente vai ficar com o seguinte. 13,6 igual ρ do mercúrio sobre o da água, que aí ele usou o padrão que é 1.000. Então, ρ de Hg. Aí vai dar 13.600. Quando a gente faz muito essa conta, a gente até já sabe
que é mais ou menos nessa ordem de grandeza a densidade do mercúrio, tá? Dito isto, a gente vai olhar aqui para o nosso manômetro, aqui só para cá, tá? Então a gente vai ter o seguinte, a gente sabe que a pressão desses dois pontinhos aqui, ó, que eu vou marcar, A e B, são iguais. Então vai ter o seguinte, vai ser P1 mais... Aqui é quem? Aqui vai ser o famoso ρGH, né? Então, sim, minha gente, aqui faltou um G, tá? O G da fórmula. Então vai ser P1 mais... Só cuidado para não confundir os fluidos, por favor. Rho do HG, GH. Então vai ser igual P2 mais Rho do A, GH. Que é esse pedacinho, só esse pedacinho aqui. Essa parte aqui de cima não me interessa não, tá? Só me interessa só essa olhadinha aqui do manômetro mesmo. Então a gente quer P2 menos P1, né? Então vai ficar P2 menos P1 vai ser igual GH vezes Rho do HG menos Rho do A. Eu vou considerar o Rho do A, tá? Mas, caso queiram desconsiderar, vai dar um resultado muito próximo, tá? Então, ó, vamos voltar aqui porque a gente tem esse G vai cortar com esse G. Então, V1 vai ser raiz e o ΔP é o que a gente acabou de calcular. 2GH Rho do HG menos Rho do A. Tudo isso sobre Rho do A. E aqui, assim, é só substituir, tá? Quando a gente substitui e faz as multiplicações e a divisão, vai dar raiz de 6.507,51. Aqui, minha gente, não precisa tirar raiz, tá? Por que não precisa? A gente sabe o quê? 80 ao quadrado é 64, 6.400. Então, para dar essa raiz de 6.507, tem que ser um número maior do que 80. A única opção seria 80,8, que é justamente nossa resposta, a letra D. Questão número 3 da prova da BR Distribuidora de 2015 para o cargo de engenheiro mecânico da 6 Gran Rio. A viga biapoiada mostrada na figura está sujeita à ação de uma força concentrada F em sua extremidade livre. O momento fletor interno atuante na seção do apoio N da viga é... Bom, minha gente, como vamos fazer esta questão, né? A gente vai, basicamente, calcular as reações nos apoios, tá? E depois eu vou construir com vocês o diagrama de momento fletor, tá? Partindo de quem? Do esforço cortante. Então, vamos lá. A gente vai ter aqui, que eu vou chamar de RM. Eu estou botando nesse sentido, tá? Quero nem pensar se o sentido está certo, está errado. Se estiver errado, a gente sabe que só vai ser ao contrário. Então, não tem nenhum problema muito grande. O que é que eu vou fazer aqui? Então, a gente vai tomar a somatória dos momentos em N de nada, igual a zero. Então, vai ficar força vezes B mais. Perceba que é mais porque está todo mundo rodando nesse sentido, tá? Então, tecnicamente, eu errei o sentido da reação em M. Mais RM vezes A igual a zero. Então, RM é menos FB sobre A. Tá? Então, na verdade, essa força é para baixo, tá? Essa força é assim. E aí, eu posso calcular aqui N, tá? Não faz muito sentido, não. O que é que agora a gente vai fazer? Diagrama de força cortante. Eu gosto de fazer assim porque sempre funciona bem. Precisa fazer todo? Inclusive, não precisa. Deixa eu fazer ele maior que eu acho que vai ficar mais interessante. E eu sempre gosto de fazer da esquerda para a direita, então para mim é mais fácil. Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer o cortante, tá? Vou fazer um tracinho aqui separando os dois. E embaixo a gente faz de momento fletor. Então vamos lá. Primeiro começando aqui com esforço cortante. Quando a gente está com forças pontuais, né, que é aqui o caso, é como se fosse uma descontinuidade, desse um pulo e depois continuasse normal. Então ele está caindo RM. Porque RM na verdade é para baixo, né? Então eu vou até colocar aqui RM. Lembrando que é negativo aqui, tá? Aqui eu preciso que vocês saibam que é negativo. Então eu vou até colocar o valor da força porque eu acho que vai confundir menos. Menos FB
sobre A. Então, começa aqui. E até o ponto N, tá? Aqui é o ponto N. Nada vai acontecer, vai vir aqui. E no ponto N aí vai mudar. Não quero olhar para isso agora, tá? Isso não vai influenciar o que eu estou fazendo aqui. E agora eu vou fazer o quê? Sair do cortante e ir para o fletor. Como? Só é tirar essa área aqui. Ó. Lembrando que daqui para cá é A. Vindo daqui para cá, e aqui eu vou pedir assim, uma retirada do simbolismo matemático. Eu vou calcular uma área negativa, tá? Como é uma força e ela está constante aqui, ela vai virar uma reta. Então aqui também é um ponto N, só para a gente ter uma referência. E vai cair assim. Quanto é essa área? Menos FB sobre A vezes A. Então aqui é só menos FB. Que é esse ponto aqui, na verdade. Que é menos F vezes B. Mas o que me interessa mesmo aqui é saber o quê? Que esse momento aqui é negativo. Então, momento é negativo. Então, minha tensão normal aí na minha viga é MC sobre I. Eu não preciso olhar para o modo de inércia, tá? O momento de inércia dele. Não preciso. Não, é só se fosse numérico. Isso aqui não é. Só preciso olhar mesmo para esse sinal. Esse sinal é negativo, meu momento é negativo. Então, significa que sigma é basicamente MC. Tá? Eu vou botar o I só para a gente não se perder. Isso está me dizendo ainda o quê? Em N, o momento é máximo, tá? Não tem o que fazer. Por quê? Porque depois ele vai ter que voltar para zero. E quando C maior que zero, ou seja, nas fibras superiores, sigma também é maior que zero. E quando C é menor que zero, ou seja, nas fibras inferiores, ele vai ser o quê? Uma tensão de compressão. E aí é por isso que nossa resposta é a letra D, que diz que em N o momento fletor é máximo e a fibra que está na parte superior está sob tração. Tá? A questão era só entender que esse momento era um momento negativo. Então, meus amigos, nossa resposta é a letra D. Questão número 4 da prova da Petrobras de 2010 para o cargo de engenheiro mecânico da CES Gran Rio. Um caminhão com massa de 10 mil quilos deve subir uma rampa de 30 graus a uma aceleração de 2,5 metros por segundo quadrado. Nessa situação, e considerando G igual a 10, a força de atrito a ser suportada pelo conjunto de pneus em kN vale. Então, minha gente, vamos desenhar a nossa situação. Cadê? Então, a gente tem uma rampa, né? Questão bem clássica, tá? Na parte de dinâmica, que é 30 graus. Meu caminhãozinho vai virar uma caixa, tá? Porque facilita a nossa vida. E perceba que ele está subindo aqui com 2,5 metros por segundo quadrado, tá? Quais são as forças que a gente tem aqui, né? A gente tem um peso, tem a normal e tem o atrito. Essas são as forças. Mas a gente, por questão de trabalhar, a gente vai ter que fazer o quê? Decompor esse peso nas suas duas componentes clássicas, PY e aqui também tem um PX. Tá? Lembrando que nessa orientação aqui, o PY, vou botar aqui onde está o gabarito. PY é P cosseno, porque o θ está aqui, ó, e esse θ é o 30 no caso. E PX é meu P seno θ, tá? Então vamos lá. Só me interessa basicamente no sentido de subida da rampa. Inclusive eu não vou precisar fazer aquilo que a gente sempre faz, PY igual a normal, porque não me interessa, eu quero saber a força de atrito pura, tá? Então a gente vai ter o seguinte, somatório de forças igual, eu vou chamar aqui de X, tá? Igual a MAX. Então o que é que a gente tem aqui? Então a gente vai ter uma força de atrito, lembrando que é negativa aqui, tá? Esse sentido que eu tô colocando, para cima é mais, para baixo é menos, que é o normal que a gente faz. Força de atrito menos o PX igual a M a X. Então, menos força de atrito, que é o que a gente quer, menos P. Então aqui vai ser MG seno de 30 igual a M a X.
Então, menos força de atrito vai ser igual. Já vou jogar todo mundo para lá, tá? Então, 10 vezes 10 ao cubo, vezes 2,5, mais 10 vezes 10 ao cubo, vezes 10, vezes meio. Então, aqui, menos força de atrito vai ser igual 25. Eu fiz esse 10 ao cubo aqui, ó, os dois aqui, para já dar em quilonewton, tá? Então, já vou ignorar eles, tá? Porque já é para converter direitinho para nossa resposta. Então, vai ser 25 mais, aqui 100 sobre 2, 50. Então, a força de atrito, a gente errou inclusive o sentido, é de menos 75 kN. É como se essa força fosse a responsável aí para fazer essa aceleração, tá? Então, nossa resposta aqui vai ser a letra E. Questão número 5 da prova da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul para o cargo de perito da área 8 da FAPEC. A figura a seguir ilustra uma célula unitária do tipo cúbico de face centrada. Um dos parâmetros mais importantes no estudo dessa microestrutura é o fator de empacotamento atômico. No caso da figura, é possível verificar que o Fe, né, no caso, assume o valor de... Então, minha gente, vamos lá. Aqui tem duas formas de fazer, tá? A primeira, a gente saber, tá? O fator de empacotamento das principais estruturas cristalinas. E a outra, que é interessante saber, é fazer essa conta. Por quê? Porque na hora da prova, se a gente esquecer, a gente sabe para que caminho devemos trilhar, tá? O que é o fator de empacotamento atômico? O Fe, né, que é justamente esse fator, ele é uma razão, tá? Ele é a razão entre o volume dos átomos da célula sobre o volume da célula. Então a gente tem que encontrar uma forma de relacionar isso, tá? Como a minha estrutura é cúbica, o meu parâmetro de rede, que é o lado aqui do cubo, a gente vai chamar aqui de A. E perceba que nesse caso aqui, ó, que é o CFC, a diagonal da face mede 4R. Então, aqui para relacionar, eu vou fazer o quê? Basicamente, o teorema de Pitágoras. Vou fazer até aqui em cima, que é bem curtinho. Então, 4R² igual, no caso aqui, 2A ao quadrado. Então, 16R ao quadrado vai ser 2A ao quadrado. Então, A ao quadrado é 8R². Então, A, só me importa o positivo, né? Porque é dimensão. Então, 2 raiz de 2R, tá? Mais importante agora, volume do átomo. Quantos átomos eu tenho aqui? Isso é que é o mais importante. Percebam que eu tenho 4 átomos nessa estrutura. Metade aqui e metade lá atrás, formando 1. Metade aqui e metade do outro lado, formando 2. Em cima e embaixo tem mais 1. E cada 1/8 aqui, ó, são 8 vezes 1/8. Então eu tenho mais outro, ou seja, eu tenho 4 átomos dentro de uma estrutura CFC. Então o volume aqui dos átomos são 4 vezes o volume de uma esfera. Então o Fe é 4 vezes 4/3 de πr ao cubo. E o volume da célula é um cubo, né? Então, A ao cubo. Então, esse Fe, o fator de empacotamento, vai ser 16/3 de πr ao cubo. Aqui eu não mexo. Sobre o A ao cubo. Que aí eu já tenho o valor de A, né? Do meu parâmetro de rede, que é 2 raiz de 2R. Então, 2 raiz de 2R ao cubo. O R corta. Não tem o que fazer. Tá? Então, o que a gente vai ficar mesmo, que é o que importa do Fe, vai ser 16π sobre 3 vezes 2 raiz de 2 ao cubo. Fazendo essas contas aqui, a gente vai encontrar esse fator de empacotamento de 0,74. É a nossa resposta. Perceba que eu tomei bastante tempo. Gravando aqui o vídeo para os senhores e para as senhoras, foram cerca de 4 minutos. Mas na prova a gente sabe que com nervosismo demora um pouco mais. E o que eu sugiro para vocês? Memorizar esse valor. Porque é muito mais simples, tá? Então, vamos lá. A gente tem uma estrutura, as estruturas cristalinas importantes.
e tem o ferro. Vou fazer só as cúbicas, tá? A gente tem o cúbico simples, tá? O CCC e o CFC. O CFC a gente acabou de ver, né? 0,74. No caso do CCC é 0,68 e no caso do cúbico simples 0,52. Sugiro fortemente memorizar isso aqui, tá? Vai nos ajudar bastante. Mas voltando para a questão, nossa resposta 0,74, letra B. Questão número 6 da prova da Transpetro de 2012 para o cargo de engenheiro mecânico da CES Gran Rio. Um motor de velocidade variável cuja massa é de 10 kg é instalado sobre 4 moles de rigidez idêntica. O motor entra em ressonância quando sua rotação é de 1.200 RPM. Sendo desprezíveis os efeitos dissipativos do sistema, a rigidez de cada mola do sistema em kNm está na faixa. Veja, minha gente, essa minha situação é mais ou menos assim, tá? Eu vou fazer só um pequeno desenho só para a gente entender isso aqui. É como se tivesse uma base, a gente tivesse o meu motorzinho aqui de massa M. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Motorzinho de massa M. E aqui eu tenho 4 molas. Só colocar o chão que vai ficar mais fácil aqui. E tem essas 4 molas. Cada uma com sua rigidez K certinho aqui. Perceba que essas molas aí, elas estão em paralelo, tá? Então, todo esse meu sistema aqui, molas em paralelo, tem a mesma deflexão. Todo esse meu sistema aqui pode ser basicamente substituído pelo meu motor e por apenas uma mola equivalente, tá? Que é o K equivalente. No caso de molas em paralelo, tá? Vamos até revisar esse tópico aí. Paralelo. O K equivalente, né? Ele é a soma de todos os K's das molas. Então, que é o nosso caso. Eu já vou até calcular aqui. K equivalente igual 4K. Mas se essas molas estivessem em série, tá? Aí seria diferente. Seria 1 sobre K equivalente igual somatório de 1 sobre o KI. Perceba que isso é bem similar, assim, de certa forma similar ao que a gente vê em eletricidade, né? Circuito, só que é o contrário, tá? Que o circuito em série a gente soma e o paralelo a gente faz essa conta. Mas aqui, como é mola, é o contrário. Paralelo soma tudo, ou seja, fica mais rígido. E o série a gente diminui essa rigidez, né, no caso. Fica entre um e outro. Então, vamos voltando aqui, né, para a nossa questão. A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte. A forma como foi dada a frequência de ressonância. Foi dada em RPM, tá? Já convertam isso, pelo menos minimamente, para radiano por segundo, tá? Vai dar bem menos trabalho. Então, esse ômega-n vai ficar 1.200 vezes 2π sobre 60. Então, corta, ômega-n 40π. E aqui eu já estou em radiano por segundo, tá? É esse valor aqui que os senhores e as senhoras têm que usar, tá? Não é para usar em RPM. Só que a gente sabe também que ômega-n é raiz de K, lê-se K equivalente sobre M. Então, voltando aqui, eu já vou elevar ao quadrado, fazer essas coisas que eu acho que fica mais rápido aqui pra gente. A gente já pode elevar aqui ao quadrado, todo mundo. Então, vai ficar 40π ao quadrado igual. Quem é o K equivalente? 4K sobre 10. E aqui, fazendo as contas, a gente vai encontrar que 4K vai ser igual a 157.910, aproximadamente, tá? Então, o K vai dar 39.477. Aqui é Newton, tá? Newton metro. Passando para quilonewton, aproximadamente 39,5 quilonewton metro. Então, ele vai estar aqui nessa faixa. Nossa resposta é a letra D.
Questão número 7 da prova da Transpetro de 23 para o cargo de terminais e dutos da CES Gran Rio. As bombas industriais podem ser classificadas em dois grandes grupos, as dinâmicas e as volumétricas, cada um com seus subgrupos. A bomba que corresponde a uma bomba volumétrica do tipo rotativa é a... Então, gente, vamos entender esses dois grandes grupos, né? Primeiro a gente tem as chamadas bombas dinâmicas. Esse tipo de bomba ele faz o quê? Ele transfere continuamente energia cinética para o fluido, tá? Então a gente tem uma transferência de energia cinética ao meu fluido, tá? Pensou em bomba dinâmica, tá? Turbobombas aí dinâmicas. A gente já tem que se lembrar assim, é imediato isso aqui, que são as bombas centrífugas, tá? Então já de imediato já elimina aqui a questão das bombas centrífugas. E a gente viu aí também que a gente tem as bombas volumétricas. O nome meio que já diz, tá? O que é que ela vai fazer? Ela vai deslocar um volume de fluido fixo por rotação ou movimentos alternados, tá? Então a gente vai ter um aprisionamento de um volume de fluido, tá? E aí, esse grande grupo de bombas volumétricas podem ser ainda divididas, porque a gente tem essas volumétricas que são alternativas, ou seja, movimento alternado, movimento vai e vem, tá? E a gente também tem essas volumétricas rotativas. Vamos ver quem faz parte de cada um desses grupos, né? Na alternativa mais conhecida é a de pistão, tá? Então a gente tem um pistão fazendo esse movimento aí de vai e vem. Também tem a de êmbolo e de diafragma. Diafragma é muito bom quando a gente não quer essa questão de contaminação, tá? Por quê? Porque o líquido não entra em contato com o alternador, o membro que está fazendo esse movimento alternado, porque justamente tem esse diafragma, que é como se fosse uma película que separa esses dois, tá? E dentro das rotativas? Na rotativa a gente tem as bombas de engrenagem, extremamente utilizada para líquidos viscosos, tá? Só que tem a questão que o líquido tem que estar bem limpo, tá? Por quê? Porque se eu começar a ter impureza, essas impurezas vão começar a danificar a minha engrenagem e aí vai prejudicar o processo de bombeamento. A gente tem as bombas de parafuso, as bombas de lóbulos e por fim, não menos importante, que é justamente a nossa resposta, a gente tem as bombas de palheta, que é um disco excêntrico que vai rodando e as palhetas vão saindo dele e comprimindo esse fluido da entrada até a saída. Então, se a gente está procurando uma bomba volumétrica rotativa, dentre as opções que nos restou, já tirando a centrífuga, sobrou a bomba de palheta deslizante, a letra E. Questão número 8 da Petroquímica Suape de 2011 para o cargo de engenheiro de processamento da CES Gran Rio. Considere as afirmativas abaixo que se referem ao ciclo de Carnot, operando entre um reservatório quente e um frio. Está correto que se afirma em... Gente, ciclo de Carnot é um ciclo que nós, engenheiros mecânicos, temos que saber por completo, tá? Item 1. O ciclo de Carnot é formado por dois processos isotérmicos e dois processos adiabáticos, todos reversíveis, sendo 2 de compressão e 2 de expansão. Tá perfeito, tá? Inclusive, é interessante a gente também saber o diagrama, né? Então, vamos lá. A gente vai ter um diagrama aqui PV, pressão vezes volume. Então, o ciclo de Carnot fica mais ou menos assim, tá? Lembrando que está rodando nesse sentido aqui. Então, aqui ó, eu vou ter a chamada expansão isotérmica. E lá embaixo, se eu tenho expansão em cima, aqui embaixo eu tenho uma compressão, tá? Aqui eu tenho a minha compressão
isotérmico, tá? Aqui eu tenho a expansão adiabática, Então, se a expansão está na direita, aqui na esquerda, eu tenho a compressão. Vou colocar a expansão, mas aqui eu tenho a compressão. Compressão adiabática. Esse é o nosso ciclo de Carnot, que a gente tem que saber ele por inteiro, tá? Então tá perfeito aí nosso item 1. Então isso aqui é verdadeiro. Item 2. A eficiência do ciclo de Carnot é a relação entre o trabalho líquido e o calor fornecido ao reservatório frio. É mais fácil a gente ver isso com aqueles desenhos de 2 reservatórios. Eu tenho 2 reservatórios. Aqui em cima é o frio. Aqui em cima é o quente. O calor, a energia, ele vai fluir do quente para o frio, né? E no meio eu coloquei minha máquina térmica. Então aqui é calor quente, aqui é calor frio. E minha máquina vai fazer o quê? Gerar um trabalho, chamado WL, porque é o quê? Trabalho líquido, tá? O que é eficiência? E aqui no contexto geral. Eficiência é o que eu quero. Eu quero o quê? Eu quero realizar trabalho, quero fazer essa energia de uma forma útil. Então, é trabalho líquido sobre o que eu gasto. Quanto eu gastei para fazer esse trabalho? Gastei isso aqui, ó. QQ. Então, na verdade, a eficiência é a razão entre o trabalho e o calor fornecido pelo reservatório quente. Pelo reservatório quente. Então, isso aqui está falso. Item 3. O ciclo de Carnot é o ciclo termodinâmico de maior eficiência. Perfeito, tá? Entre todas as máquinas térmicas que estão operando entre 2 reservatórios com temperaturas fixas, aquela que seguiu o ciclo de Carnot é a que possui maior eficiência. Lembrando que, se a gente tem um ciclo reversível operando nessas mesmas temperaturas, quando eu falo reversível, é totalmente reversível, tá? A eficiência dele vai ser a eficiência de Carnot, tá? Porque nesse ciclo não vai ter nenhuma irreversibilidade. Então, meus amigos, está certo o 1, está certo o 3. Nossa resposta é a letra D. Questão número 9 da prova da Compesa de 2016 para o cargo de engenheiro mecânico da FGV. Uma tubulação industrial de aço inoxidável possui 40 mm de diâmetro interno e 5 mm de espessura de parede. Essa tubulação transporta um fluido a 200 graus Celsius e um fluido externo a uma temperatura de 115 graus. Sabendo que o coeficiente de condução térmica do material isolante é igual a 0,2 Wm/Celsius e o coeficiente de convecção na parede externa é de 4 Wm²C, a máxima transferência de calor entre o tubo e o meio externo é igual a aproximadamente, e aí foi dados que o LN de 2 é 0,7 e π é 3, tá? Por que eu trouxe essa questão para vocês? Essa questão traz muito conceito dentro dela, tá? Inclusive, a gente vai ver vários tipos de resistência térmica aqui, tá? Que é um método muito mais interessante quando a gente trata de transferência de calor por condução, tá? Primeira coisa que o enunciado nos traz, que ele quer a máxima transferência de calor, tá? Isso vai acontecer quando? Quando eu tiver um raio de isolamento, tá? Igual ao raio crítico, tá? E como é que a gente calcula esse raio crítico de isolamento no caso? É bem tranquilo, mas a gente precisa lembrar. Raio crítico é uma razão entre essas condutividades, o K e o H. Lembrando que é do isolante. Na questão até foi, a banca aqui foi bem tranquila que ela não deu o K, coeficiente de condução do material do tubo, só deu do isolante. Então vai ficar 0,2 sobre 4. E aí esse raio crítico aqui vai dar 50 milímetros. Tá? E aqui surge um ponto, eu acho talvez mais importante, tá? De acordo com a literatura da nossa área de Transcal, especialmente do Cengel, é calculado um valor máximo para esse raio crítico que é de 1 centímetro, tá? A partir desse valor, a gente não precisa nem se preocupar com esse raio de isolamento. Como no nosso caso foi 50 milímetros, tá? A gente vai ter que se preocupar, ele tem que ser
considerado, tá bom? Então, vamos lá. Como a gente vai ter que considerar, então, vamos lá. Outro ponto, não deu o K, já falei isso que não deu o K do tubo de aço, mas a gente não precisa nem se preocupar, tá? Porque ele é muito menor do que o de isolamento. Então, esse ia ficar um valor ínfimo. E aqui a gente vai utilizar conceitos de resistência térmica, tá? Inclusive, eu vou colocar aqui do lado, porque eu acho que é bem interessante isso aqui. Resistência térmica. No caso da condução, a gente vai ter dois, tá? Dois que são bem interessantes. Condução. A gente tem na nossa parede os casos mais clássicos, tá? Onde esse R vai ser L sobre Ka. E a gente tem também para os tubos. Que esse aqui a gente vai usar. O R vai ser o Ln do raio externo sobre o raio interno sobre 2πKL. E a gente tem resistência também da convecção. São as mais utilizadas, tá? Convecção, que aí esse R vai ser 1 sobre HA. Tranquilo? Então, dito isto, vamos fazer aqui o que é que a gente tem. A gente tem uma condução dentro do material isolante, tá? Então, a gente vai ter uma R de condução, que vai ser Ln de RE sobre RI, sobre quem? Sobre 2π KL, tá? Então, vamos lá. R conde vai ser Ln. O raio externo. Raio externo é 50, tá? 50. E o raio interno, ele é de 25, tá bom? Porque seria os 40 mais os 5. Então, 25. E lembrando que aqui é diâmetro, tá? Tudo diâmetro aí. Então, seria 25. E aqui, 2π. O 0,2, a gente tá vendo o isolante L. Perceba que 50 sobre 25, aqui, ó, é 2, tá? E Ln de 2 nos foi dado que é 0,7. E aqui, fazendo as nossas contas, a resistência térmica de condução vai dar 7/12 o Lzinho. Mas a gente também está tendo um processo de convecção aí rolando. Então, o R de convecção é 1 sobre HA, né, que a gente viu. 1 sobre HA. E essa área aqui é a área lateral de um cilindro, que o meu tubo é um cilindro, né? Que é 2πRC vezes 0. Então, aqui tem que ter cuidado para usar a unidade, tá? Tem que usar em metro. 1 sobre 2π 0,05 vezes o L. E a minha resistência de convecção dá 5/6 com Lzinho embaixo. Perfeito. A gente está tendo um processo mais ou menos assim. Tem aqui o tubo, tem o isolamento, a gente tem uma condução aqui e logo depois a gente tem a convecção. Aqui é condução, aqui é convecção. Esses processos estão acontecendo em série, tá? E a gente sabe que pode escrever o seguinte: o fluxo calor é o ΔT sobre a resistência equivalente. E aqui funciona basicamente como eletricidade. Está em série e soma. Então, isso aqui vai ficar ΔT R conde mais R convecção. Então, vamos lá. Agora é só conta, minha gente. ΔT vai ser quanto? É 200 menos 115. 115 sobre 7/12 sobre L mais 5/6 sobre L. Se eu multiplicar aqui por 2, aqui por 2, tá? A gente vai ficar com o seguinte. Esse L aqui, ó, ele sobe e depois eu vou jogar ele aqui para o Q. Então vai ficar Q sobre L vai ser igual a 85 sobre 17 sobre 12. Interessantemente, isso aqui dá um resultado exato. Q sobre L é 60 watts por metro. Nossa resposta, a letra C.
Questão número 10 da prova da Transpetro de 2010 para o cargo de engenheiro mecânico da CES Gran Rio. A gasolina deve ser capaz de ser submetida a altas pressões e temperaturas no processo de combustão, sem que a mistura ainda não queimada venha a explodir por si só, que é um processo que se deseja evitar. A propriedade que define essa capacidade da gasolina é denominada... Bom, minha gente, esse problema aqui, tá? Que tá falando que a gasolina, né, no caso, ela explode antes do tempo, é o que a gente chama de detonação, tá? E aqui tem vários nomes, tá? Detonação. Também conhecido como batida de pino. Ou ainda knocking, tá? Que é justamente a letra A, ou seja, a letra A já não pode ser, tá? Porque não é uma propriedade, é o próprio fenômeno que está acontecendo, né? Então, o que a gente quer? A gente quer que, no caso aqui, motores a gasolina que seguem, por exemplo, o ciclo Otto, eu tenha uma introdução de mistura, o que eu quero, né? Isso aqui eu estou dizendo para vocês. A gente vai introduz a mistura ar combustível, lembrando que ciclo Otto entra ar e combustível, tá? Expande, depois faz o quê? Comprime mistura, e aí quando meu pistão chega lá no ponto morto superior, pistão no PMS, né, que a gente chama, aí a gente vai ter o quê? A centelha. Só que o que acontece? Se eu dou uma razão de compressão, ou seja, se esse meu curso do pistão for muito, muito grande, pode ser que a minha gasolina entre em combustão antes da vela ser acionada, tá? E o que mede essa resistência é o chamado índice de octano, ou, que a gente conhece, a octanagem, tá? Quanto maior esse índice de octano, né, no caso a octanagem, a gente tem uma maior resistência à autoignição. Ou seja, eu posso comprimir mais, eu posso dar uma razão de compressão maior na minha gasolina, né? Normalmente são essas gasolinas aditivadas, tá? E o índice de cetano, que seria, por exemplo, poderia ser a outra dúvida. O índice de cetano, na verdade, é o contrário. Ele mede a facilidade, tá? É uma ideia de facilidade de autoignição. Por quê? Porque no motor autoignição, no motor diesel, eu quero que o meu diesel, quando entra em contato com o ar quente que está sendo comprimido, ele entra em ignição rápido, tá? Ele não fique lá dentro do cilindro. Ele quer que ele realmente entre em ignição. Aqui, a letra B, o cracking, é um processo, na verdade, de refino, tá? E a velocidade de propagação da chama, ela refere-se basicamente à rapidez da frente de chama. Não está ligado a essa resistência à autoignição. Então, minha gente, nossa resposta é a letra D. Questão número 11 da prova da Liquigás de 2015 para o cargo de engenheiro mecânico da CES Gran Rio. Que tipo de corrosão muito localizada forma pequenos buracos a partir da superfície do material que penetram no seu interior em direção praticamente vertical? Então, o que está sendo dito é isso aqui, ó. Se fosse desenhar, né? A gente tem uma chapa. E essa chapa tem pequenos buraquinhos aqui. Se a gente desse um zoom aqui, a gente ia ver o seguinte, que tem esse buraco e ele vai penetrando aqui. Se nada for feito, pode furar até a chapa, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui as nossas alternativas. A, B, C, D. Yeah. Ataque uniforme. O nome já diz. É um ataque, uma perda de material basicamente em toda a superfície, tá? Então, a gente não tem essa questão de pequenos furos. Então, a perda uniforme de material. Letra B. Corrosão sob tensão. O nome já diz, tá? A gente tem um material que está submetido a uma tensão em um ambiente corrosivo. Isso aqui vai gerar basicamente... A ideia é
vai gerar uma trinca. E essa trinca vai se espalhar pelo material e vai gerar falhas. Mas o ponto-chave aqui é que o material está tensionado. Como o nome do processo já diz. Corrosão intergranular. Cuidado para não confundir com a intragranular, tá? É a inter, essa aqui. Essa aqui ocorre ao longo dos contornos de grão. Dos contornos de grãos. Tá? Bem comum em ligas metálicas, tá? E normalmente é causado quando a gente tem uma segregação nesses locais, tá? Continuando aqui, a gente vai ter a lixívia seletiva. O que é a lixívia seletiva? É quando a gente tem basicamente uma remoção de um dos elementos de liga, tá? De um elemento de liga, de forma preferencial, tá? Onde isso é muito comum? Nas chamadas ligas de zinco. Ligas de zinco. Especialmente o latão, tá? No latão ocorre um processo que a gente chama de desensificação, ou seja, só o zinco que está lá corrói, tá? E aí é bom a gente saber desses pequenos detalhes que podem ser cobrados. E por fim, a letra E, a nossa resposta, né? A famosa corrosão por pit, tá? São corrosões onde a gente tem diâmetros pequenos e grande profundidade. Grande profundidade. Então, meus amigos, nossa resposta vai ser a letra E. Questão número 12 da prova da Codeba de 2016 para o cargo de engenheiro mecânico da FGV. Sobre o ferro fundido, analise as afirmativas a seguir. Muito bom, porque a gente tem muito tipo de ferro fundido, cada um com suas aplicações e detalhes, tá? Ferro fundido cinzento apresenta boa usinabilidade e capacidade de absorver vibrações. Meus amigos, está correto, tá? Por que está correto? O ferro fundido cinzento é um dos tipos de ferro fundido que a gente tem. Ele tem uma estrutura de grafite alongada, tá? Então a gente tem um grafite. É interessante a gente saber essas coisas. Alongada, tá? E ele é produzido basicamente numa mistura de ferro gusa e escória. Ele é muito utilizado onde a gente precisa boa resistência à abrasão, desgaste, e o principal uso dele, por conta dessa capacidade de absorver vibração, é em base de máquina. Tá? Normalmente, base de máquina é feita com ferro fundido cinzento. Então aqui está certo, verdadeiro. 2. O ferro fundido branco possui elevada dureza e boa resistência à compressão, ao desgaste e à abrasão. Perfeito, tá? E essas características dele se devem principalmente, tá, à questão dele ter um elevado teor de silício. Elevado teor de silício, tá? E como ele é produzido? Né? Ele é produzido a partir do ferro fundido cinzento. E aí a gente adiciona silício e cromo, que aí vai ajudar a aumentar essa dureza. Ele vai ser utilizado onde? Engrenagem, cubo de roda, sapato de freio, revestimento de misturador de cimento, tá? É muito utilizado e muito cobrado também. Então aqui é verdadeiro. O ferro fundido nodular possui baixa resistência mecânica à corrosão, ou seja, muito inferiores, por exemplo, à de um aço carbono. Aqui vamos com cuidado, tá? Então, veja, o ferro fundido nodular, ele tem, o nome já diz nódulo, né? O grafite, a grafite está na forma de nódulos, tá? E como é que a gente faz para produzir esse ferro fundido nodular? A gente vai adicionar magnésio e ou sério ao ferro fundido cinzento, ao fofo, né, que a gente chama, ao fofo cinzento, tá? Isso aqui é muito importante da gente saber.
Porém, dizer que a resistência é muito inferior do que um aço carbono, isso aqui está extremamente incorreto. A resistência dele pode até ser, em alguns casos, comparada de um aço carbono, tá? Não é tão baixa que a gente não possa utilizar. Então, isso aqui é falso. Nossa resposta é a letra D. 1 e 2 estão corretas. Questão número 13 da prova da Inova de 2012 para o cargo de inspeção de equipamentos da CES Gran Rio. O conhecimento da produtividade de um processo de soldagem é um fator determinante para se conhecer a estrutura de custo da soldagem e assegurar a competitividade da empresa. Em relação à produtividade e o processo de soldagem, então, minha gente, vamos aqui ver cada um dos processos, tá? Então, minha gente, temos que ver cada um, tá? Letra A, letra B, C, D e E, tá? O processo de arco submerso tem sua produtividade aumentada pelo insuflamento de gás inerte. Não, tá? Inclusive, ele nem utiliza gás de proteção, tá? Não utiliza gás de proteção. Gás de proteção. Por quê? Porque nesse processo, que é o de arco submerso, o meu arco, ele tá submerso, né? Que já é o nome do processo, em um fluxo de soldagem, tá? E aí vai proteger tudo, inclusive o soldador que não vai estar submetido a toda aquela radiação do processo de soldagem, tá? Aqui o que a gente tem, na verdade, é um fluxo granular. Tanto que esse fluxo limita, inclusive, as posições que a gente pode utilizar esse processo. Letra B. O processo de eletrodo revestido tem seu rendimento aumentado pelo uso de revestimento com pó de ferro. Tá perfeito, tá? Por que isso é correto, tá? Porque o pó de ferro ele também vai fundir. Ele funde. E quando ele funde, ele entra na parte do metal depositado. Metal depositado. E aí vai aumentar essa taxa depositada. Tá? Vamos deixar aí em stand-by. Letra C. Eletrodo revestido tem maior produtividade que o MIG-MAG devido à possibilidade de utilizar a densidade de corrente de soldagem mais intensa. Tá incorreto, tá? O ponto assim mais interessante que a gente precisa saber é que MIG-MAG ele é automatizável, tá? E além disso, ele vai utilizar um arame contínuo. Então eu não preciso ficar parando para ficar trocando arame. É só seguir o arame que está ali. O arame está terminando, já coloca outro logo em seguida. E meu processo só vai seguindo. O eletrodo revestido não. O eletrodo acabou, vai lá, para, troca, bota, coloca. Então isso aí vai ficar muito mais complicado. Letra D. O processo MIG-MAG tem baixa produtividade. Aqui já está errado, tá? Pela necessidade de remoção de escória. Inclusive, o MIG-MAG gera bem menos escória, tá? Então, isso aqui, ele já não tem baixa produtividade. Então, a produtividade elevada. Por fim, TIG tem maior produtividade que o MIG-MAG. Veja, o processo de soldagem TIG, realmente ele tem muitas vantagens, tá? Um eletrodo tungstênio não consumível, a gente consegue fazer uma solda de excelente qualidade, porém, ele tem alguns problemas, tá? Ele tem uma baixa taxa de deposição, tá? É um processo que é mais lento, tá? Então a gente tem que fazer com um pouco mais cuidado. E se eu comparar com o MIG-MAG, MIG-MAG é bem mais produtivo do que o TIG. Então nossa resposta realmente é a letra B. Questão número 14 da prova da Petrobras de 2018 para o cargo de Engenharia Eletrônica da CES Gran Rio. A vazão é uma das mais importantes variáveis de processo industrial. Através dela é possível controlar, por exemplo, pressão dentro de um vaso de pressão. Hoje, no mercado para instrumentação, existem vários tipos de medidores de vazão, sendo os mais comuns os dos tipos deprimogêneo e linear. Os medidores de vazão correspondem a esses tipos, o deprimogêneo e linear, são respectivamente. Bom, minha gente, quando a gente fala em medidor de vazão, na verdade a gente tem 4 tipos, tá? 2 foram trazidos na nossa questão. Vamos ver esses daí. A gente tem os deprimogêneos. A gente tem o linear, tá?
A gente ainda tem os volumétricos e canais abertos, tá? Em canais abertos. Vamos ver cada um deles, tá? Princípio de funcionamento e, o mais importante, saber os tipos de medidores, tá? Esses deprimogênios, tá? A vazão é baseada numa pressão diferencial. Então, o Q ponto, que é a minha vazão, está diretamente relacionado a um ΔP no meu instrumento, tá? A equação fundamental deles basicamente diz que relaciona a raiz quadrada do ΔP com a vazão. Então, é como se fosse assim, o Q é proporcional à raiz de ΔP, tá? Raiz quadrada de ΔP. Quais são os principais instrumentos aí que a gente tem? A gente tem a placa de orifício. O Venturi, que a gente tá tão acostumado, né? E o Pitot, tá? Ou o tubo de Pitot. Os instrumentos lineares agora, aí já tá dizendo, né? Tem uma relação linear entre velocidade e a vazão, tá? O que a gente vai fazer é o quê? Vai gerar um sinal de saída que é diretamente proporcional à vazão. Quanto mais rápido a velocidade, maior vai ser essa vazão e vai ter um sinal bem linear aí. Quais são os instrumentos? A gente tem rotâmetro. Tem sensores eletromagnéticos, ultrassônicos. Tem turbinas, tá? Turbina. O de Coriolis. E o que a gente precisava, tá? O térmico. Então, esse aqui, ó, estão lá na nossa questão. Os sensores volumétricos, tá? São medidores que vão estabelecer uma relação bem definida entre volume do que passa pelo medidor e o acionamento de um dispositivo de medição que vai totalizar esse movimento, esse volume, tá? O principal que a gente sabe, que a gente usa, né? No caso, são os medidores de lóbulos, tá? Tem medidor de lóbulos. Por fim, canais abertos, tá? Aí a gente tem dois tipos principais. Um é o vertedor. E o outro é a calha partial, tá? Calha. Vou colocar aqui embaixo que não vai dar. Partial. Tá? Mas o mais importante pra gente são esses dois aqui, tá? Nosso caso, como a gente quer primeiro o deprimogênio e depois o linear, nossa resposta vai ser a letra D, que seria o Venturi e os térmicos. Questão número 15 da prova da Transpetro de 2018 para o cargo de manutenção da CES Gran Rio. O tipo especializado de fabricação que usa alta pressão hidráulica para pressionar materiais em temperatura em um molde, obtendo peças que apresentam formas complexas e com concavidade, é o processo de... Bom, minha gente, vamos ver aqui os nossos processos de conformação mecânica, tão importantes para a nossa prova. Tenho certeza que algum pode ser cobrado aí, porque é uma questão extremamente importante para a gente que é engenheiro mecânico, tá? Primeiro, processo de cunhagem, tá? Quando a gente fala de cunhagem, é basicamente o processo que a gente tem que se lembrar, é o de formar moedas, tá? É um tipo de estampagem, tá? É uma estampagem que vamos dizer para gravação superficial aqui. A gente tem gravação superficial. O principal uso aqui realmente são moedas, tá? Então, se na questão de vocês aparecer por algum motivo que processo de fabricação seria para a gente fazer moedas, estampagem, tá? Cunhagem, na verdade. Letra B, estampagem a frio. A questão de ser a quente ou a frio não é importante nesse momento para a gente, tá? O a frio só está dizendo que está sendo abaixo da temperatura de recristalização, tá? E a gente vai encruar o meu material. O importante é o processo em si, que é o processo de estampagem. A estampagem nada mais é do que um processo de conformação mecânica, onde uma chapa que é plana, ela ganha uma outra geometria, tá? Então, a gente vai pegar uma chapa que é plana
E aí vai transformar ela, tá? Uma nova geometria. Nova geometria. Que aí vai poder ser plana ou oca. Plana. Ou oca. Ou oco, tá? Não tem problema, tá? As operações de estampagem, quando a gente fala de estampagem, podem ser 3, tá? Eu só vou citá-las, mas é interessante que a gente saiba. A gente tem a de corte, você vai realmente cortar, tá? Operações de dobramento. E as chamadas de embutimento. Ou estampagem profunda. No caso específico aí do embutimento, tá? A gente tem o quê? A gente tem uma folha metálica com a chapa e ela vai ser esticada sobre um punção. E aí vai formar uma cavidade com as características que a gente quer, tá? Nesse tipo de processo é extremo... Na estampagem em geral, tá? A lubrificação é extremamente importante, tá? Principalmente pela forma que ela faz, porque a gente tem uma fricção enorme entre ferramenta e material. Então, tem que ter essa lubrificação muito bem feita, tá? Então, seguindo aqui, na letra C, a gente tem o processo de forjamento. O que é o processo de forjamento? A gente vai fazer o quê? Conformar, ou seja, vai dar forma ao meu produto de duas maneiras. Ou a gente vai usar uma prensa ou martelo. Martelamento, tá? São dessas duas formas. Lembrando que o forjamento é um processo que a gente diz de conformação direta, tá? Direta. Normalmente é realizada a quente. Por quê? A gente vai utilizar bem menos força para martelar ou para prensar. Embora alguns materiais podem ser forjados, né, a frio. Lembrando que forjei, normalmente, 99% das vezes, a gente tem que fazer uma remoção do excesso de material, especialmente as rebarbas que são formadas aí no processo. Letra D, hidroformagem. Perfeito, tá? No processo de hidroformagem, eu vou até colocar um ok, tá? Porque basicamente a questão explicou o processo. A gente tem um fluido sob alta pressão, que é geralmente um óleo, e esse fluido vai pressionar minha chapa ou tubo contra a matriz. E aí a gente vai conseguir formar realmente peças com geometrias bem mais complexas do que a gente faria, por exemplo, no forjamento ali, martelando ou prensando, tá? Por fim, mas não menos importante, a trefilação. O que é que a gente vai fazer? Na trefilação, a gente vai basicamente querer formar fios, tá? Então, meu material, ele é forçado em uma matriz, tá? Material forçado em matriz, mas não é de qualquer forma, por uma força de tração, tá? Força de tração, tá? Trefilar, para que serve trefilar basicamente? Fazer fio e arame. Fio e arame já associam a trefilação. Mas no nosso caso, nossa resposta é a letra D, hidroformagem. Questão número 16 da prova da Petrobras de 18 para o cargo de estatístico da 6 Gran Rio. Define-se como chance a razão entre a probabilidade de sucesso P e a probabilidade de fracasso de um evento, 1 menos P. Um experimento duplamente cego foi conduzido para avaliar a eficácia de um novo medicamento na prevenção do sintoma de uma doença. Uma amostra de 280 voluntários foi alocada ao acaso a cada um dos tratamentos, placebo e medicamentos. Ao final de um mês, as condições de voluntários foram observadas e resumidas no quadro, que a gente está aqui com tudo. Tem placebo, medicamento, preveniu, não preveniu e preveniu, e o total. Com base no quadro, pode-se concluir que uma pessoa que tenha... Então, minha gente, aqui a gente realmente tem que fazer um por um, tá? Não tem muito o que fazer. Então, vamos lá na letra A. Sido submetida, coloca aqui, ao medicamento, tem chance de não prevenir os sintomas de 10%. Então, veja, a gente basicamente
só precisa olhar para a questão de quem foi tratado com medicamento, tá? Mas vamos lá. Essa chance, né, que ele falou, eu vou sempre chamar de X para facilitar a nossa vida, vai ser o quê? A probabilidade de não prevenir, tá? Quem tomou medicamento e não preveniu, vou fazer sempre com laser, foram 14. E quem tomou medicamento e preveniu, 126. Então a gente vai ficar com o seguinte: é 14 sobre 140. Por que 140? Porque meu universo é só quem tomou esse tratamento com medicamento, tá? E quantos preveniram? 126 dos 140. Perceba que o 140 vai cortar sem maiores problemas. Então, esse valor aqui vai dar 0,11 ou 11%. Então, tá errado lá, por pouco, inclusive. Letra B. Se submetido ao medicamento, tem probabilidade de não prevenir os sintomas é de 1/3. Então, veja. Foi do medicamento, tá? A probabilidade de não prevenir. Então, é o que a gente já fez ali em cima, tá? A probabilidade de não prevenir vai ser o quê? Deixa eu chamar isso aqui de P, né? Porque eu disse que a chance que era X. Então, o P vai ser medicamento. Quantos não preveniram? 14. E quantos? 140. Então, é 14 sobre 140. Então, isso aqui vai dar 10%, né? Vai dar 0,1. 0,1. Que aí vai ser os 10%. No caso aí não é 1/3, né? Porque 1/3 é 33. Mais ou menos. 33,333. Recebido dose de placebo tem chance de prevenir os sintomas de 75%. Então agora a gente volta para a chance, tá? Então vamos lá. A chance é o quê? A probabilidade de prevenir, no caso com placebo, tá? Primeiro. Placebo, 105 dos 140 lá. Então vai ser 105 dos 140 sobre a de não prevenir, que só são os 35 aqui. 35 de 140. Fazendo novamente as contas, aqui vai dar 3. Então a chance é 3, na verdade. Tá? Não é 75%. Cuidado aí para não estar confundindo questão desse termo chance com o termo probabilidade. Tá? D. Então vamos lá. Recebido dose de placebo tem probabilidade 250% maior de não prevenir os sintomas da doença do que quem tem recebido as doses do medicamento. Então, vamos separar isso aqui, tá? Eu vou chamar P1 e P2, tá? P1 e P2. Meu P1 vai ser a probabilidade de não prevenir sabendo que tomou o medicamento. Não preveniu sabendo que tomou medicamento. São 14 de 140. Então é 14 de 140. Não precisa nem fazer conta agora. Agora não me interessa a conta. E P2 vai ser o quê? A chance de não prevenir sabendo que eu tomei placebo. 35 de 140. 35 de 140. E agora a gente só vai fazer vamos dizer, uma regra de uma razão, né, entre os dois. Então vai ser, no caso, primeiro vai ser o placebo, depois o meu medicamento. Então vai ser P2 sobre P1. Isso aqui vai ficar 35, 140, 14, 140. Isso aqui dá 2,5. Ou seja, a probabilidade de não prevenir sabendo que tomou um placebo é 250% da probabilidade de não prevenir sabendo que tomou o remédio. E não 250% maior, tá? Cuidado com esses dois termos, tá? Porque 250% maior seria apenas 150. Então, muita atenção nessas questões dessas porcentagens, tá bom? E por fim, a letra E, que é a nossa resposta, né? Recebido dose do medicamento tem 3 vezes mais chance de prevenir os sintomas da doença do que quem tenha recebido doses de placebos. Então, a gente inclusive já, de certa forma, já calculou isso aqui, tá?
Então vai ser chance, né? No caso aqui, vou chamar 1x, no caso x1, de prevenir sabendo que tomou esse medicamento, vai dar 126 sobre 14. 126 sobre 14. E a chance de prevenir sabendo que tomou placebo vai ser de 105 sobre 35. Então, 105 sobre 35. Então, fazendo essas contas aqui, aí realmente dá 3, tá? Então, nossa resposta vai ser realmente a letra E. Questão número 17 do DPE do Rio Grande do Sul, do ano 2023, para o cargo de engenheiro mecânico da FGV. Um motor elétrico assíncrono de 6 polos opera em uma frequência de rede de 50 Hz, a uma velocidade nominal de 950 RPM. Para esse motor, o escorregamento é de... Bom, para calcular escorregamento, tem que saber a velocidade síncrona do meu motor, né? A primeira coisa, sempre que tiver questão nesse estilo, a gente tem que saber. E velocidade síncrona é 120F sobre P. O único cuidado que realmente a gente tem que ter é no P, tá? Porque P é número de polo. Aqui não foi o caso, mas normalmente as bancas dão pares de polos. Por exemplo, aqui no caso seriam 3 pares, né? 3 pares de polos. Então, nesse caso, realmente seriam 6 polos ali. Então, vai ficar 120, 50 sobre 6. Então, a velocidade síncrona do meu motor, a saída aqui em RPM, tá? 1000 RPM. Sabendo a velocidade síncrona e sabendo a velocidade do motor, que é de 950, isso aqui é o N, a gente calcula o escorregamento. O escorregamento é NS menos N sobre NS. Então, é 1000 menos 950 sobre 1000. Fazendo aqui as contas, esse escorregamento é de 0,05 ou 5%, que é justamente nossa resposta, a letra A.